Saudações, terráqueos! Eu sou a Sabrina Slivinskis. Eu sou o Hugo Slivinskis, ela é vegana. E ele convertido. E nós somos o canal Terráqueos Vida Vegana. Veganismo e culinária com histórias. Hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa de um cheesecake de painço. E a gente vai falar um pouquinho também da importância de nunca, jamais deixar pássaros em gaiola. Então aproveita, já se inscreve aqui e ativa as notificações. Para o nosso cheesecake, nós vamos usar uma massa bem simples. Hoje o ênfase é no nosso recheio. Então para a nossa massa, nós vamos fazer bolacha maisena, obviamente vegana. Nós vamos triturar essa bolacha no liquidificador, misturar com um pouquinho de água, com um pouquinho de óleo, lembrando que todas as quantidades estão na descrição do vídeo e isso vai virar uma massa incrível. Vamos lá? E agora é só bater até virar uma farinha de bolacha. E como hoje a nossa massa do cheesecake é no truque mesmo, nós vamos pegar aquela farinha de bolacha maisena vegana que nós batemos no liquidificador e misturar com um pouquinho de óleo e com um pouquinho de água. Lembrando que essa água tem que estar gelada e nós vamos misturar ela bem na ponta dos dedos, bem rapidinho, tá bom? Vamos ver como é que faz? Agora, nós já espalhamos aquela massinha de bolacha que a gente fez na nossa forma. Eu estou usando uma forma de 25, de fundo falso. E o legal é deixar uma pequena bordinha de massa subindo nas paredes da forma. Dá um resultado bem interessante. Mas se você quer também, você pode preencher toda a sua lateral com essa massinha. Fica legal também. E agora nós vamos amassar essa massa no forno a 180 graus por 10 minutos. E depois é só esperar esfriar para ela ficar bem durinha. Afinal, a gente não quer que o nosso recheio se misture com a nossa base da torta. Vamos amassar ela? Agora a gente vai fazer a base do nosso cheesecake, que é de painço. Quando você for comprar nos mercadões próximos à sua casa, é importante ficar atento porque você vai encontrar o painço de duas formas. O painço que a gente vai utilizar é o painço descascado. Ele fica mais clarinho, amarelinho, o grão é bem fino e levinho. O outro é o painço com casca. Esse daqui vai lembrar mais o primo dele mesmo, que é o alpiche. Ele é mais escurinho, mais pesado, mais marronzinho, mas se por acaso você comprar errado, não tem problema. Os passarinhos que estão voando aí perto da sua casa vão ficar muito felizes em te fazer uma visita se você deixar um pouquinho para eles em algum lugar. Agora a gente vai cozinhar. Vamos lá? O nosso painço já está aqui na panela cozinhando. Antes da gente colocar ele aqui, a gente lavou. Pode ser numa peneira bem fininha ou mesmo no escorredor de arroz. Agora a gente vai deixar ele aqui por 12 minutos. A gente colocou uma xícara de painço para 3 xícaras de água. No finalzinho dos 12 minutos a gente vai tapar, desligar e deixar mais uns 20 minutinhos até ele absorver toda a água. E agora o nosso painço já cozinhou e ficou descansando por mais ou menos 20 minutos. Você vai ver quando ele está bom que a água fica completamente absorvida. Se você tiver alguma dúvida, pega um pouquinho, experimenta, ele tem que estar bem macio. E agora nós vamos bater esse painço com esse monte de ingrediente aqui, sendo que todas as quantidades estão na descrição do vídeo até formar um creme bem homogêneo. Vamos lá? Eu vou usar leite de coco, eu estou usando 2 vidrinhos de 200 ml cada um. Vou usar também óleo de coco, uma colher de sopa. Vou usar farinha de trigo. Vou usar um pouquinho de limão. Eu deixei a quantidade do limão que eu usei também na descrição do vídeo. Baunilha. E açúcar.
O açúcar é legal não usar o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, porque senão o seu cheesecake vai ficar meio escuro. Eu estou usando açúcar branco refinado. Vamos bater? E agora é só colocar naquela massinha que nós já fizemos, já foi assada e ela está já a temperatura ambiente. E agora que nós já fizemos o creme do nosso cheesecake, que está bem liso, bem homogêneo, nós vamos colocar na nossa base, que já está fria, e vamos colocar ele passar por 180 graus por 30 minutos. Depois de tirar, deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente, depois em geladeira por pelo menos 12 horas, colocar a nossa goiabada por cima, aquele creme legal que a gente vai fazer e servir. Vamos nessa? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é super carnista e falando justamente dessa receita do cheesecake de painço, que é uma delícia. E ele indignado olhou pra mim e falou: painço, Sabrina? Agora além de vegana, você tá comendo alpiste, tá comendo comida de passarinho. Enfim, o painço realmente é um primo do alpiste e ele realmente é muito utilizado para a alimentação dos pássaros. O que as pessoas não costumam dizer é que ele tem um enorme valor nutricional, inclusive muito rico em proteínas. E falando em pássaros, a gente hoje vai falar de uma coisa que parece óbvia, mas não é. A importância de não criar pássaros em gaiolas. A maioria das pessoas que tem gaiola em casa fala que tem justamente porque ama a companhia dos pássaros. O meu pai mesmo, quando eu era criança, tinha gaiola em casa. E ele ficava tentando transferir aquela forma de amar os pássaros para mim. E não rolou. O que acontece é que eu soltei muito passarinho do meu pai. E ele ficou muito bravo na época. Mas depois, com o tempo, eu consegui inverter essa situação. Hoje em dia eu transferi a minha maneira de amar os pássaros para o meu pai. Hoje em dia ele mora numa casa arborizada, não tem mais gaiola e desfruta da companhia de muitos pássaros ao ar livre. O que eu fiz quando criança também não é o correto. Se você tem pássaros em casa e hoje pretende soltá-los, é importante fazer uma consultoria para fazer uma soltura responsável, identificar aquela espécie, o ambiente onde ela pode ser solta, as condições que ela apresenta e outras coisas mais. Em 2015, na Nova Delhi, na Índia, um juiz proibiu o encarceramento de pássaros em gaiolas. E ainda falou: todo pássaro tem um direito fundamental a voar livre pelos céus. E nenhum ser humano tem o direito de privá-lo por seus interesses egoístas ou qualquer outra necessidade. Aqui no Brasil, o cativeiro e a comercialização de pássaros silvestres é proibida. Mas a comercialização e o encarceramento de outros pássaros de outras espécies é livre. O que é um grande problema, porque estimula essa cultura de achar que se é legalizado, tudo bem. O ambiente de desenvolvimento natural dos pássaros é o ar livre. Encarcerá-los em gaiolas minúsculas que mal dá para eles se moverem e privá-los de toda a diversidade e imensidão do ar livre é pura crueldade. Se você realmente gosta de pássaros, abandone as gaiolas. Plante uma árvore que eles vêm. Compre aquelas casas de pássaros abertas e você pode dar comida com regularidade, seja frutas, alpiste, painço. E não precisa morar numa casa rodada de natureza. Você pode botar na varanda do seu prédio, no seu trabalho, em pequenos espaços. O importante é você fazer com regularidade. Eles vêm. E eles vêm com grande diversidade de espécies durante todo o ano. Aprisionar pássaros em gaiolas é cruel. E já é tempo da gente desfrutar da companhia deles de uma forma ética, de uma forma afetiva e sustentável. Pássaro em gaiola não canta, lamenta. Pássaro em gaiola não canta, pede socorro. Não engaiole vidas. E para saber quando o seu cheesecake está assado, já que cada forno é um pouquinho diferente do outro, você vai reparar que as bordas ficam levemente douradas. Esse aqui, ele já ficou na geladeira por 12 horas e agora nós vamos desenformar. Para desenformar, você precisa passar uma faca nas laterais para soltar bem a forma. E como a forma é uma forma sem fundo, o jeito mais fácil de você fazer isso é você colocar um pote embaixo e pressionar a forma uniformemente, que as laterais vão descer. Vamos ver como é que faz? E agora é só colocar a cobertura. E agora nós vamos fazer nossa cobertura. Vai ser uma cobertura bem simples. Nós vamos colocar goiabada nessa água que já está fervendo para ela derreter, ficar uma roda bem gostosa. Você pode também colocar umas gotinhas de limão, se você quiser. Nós aqui não vamos usar. Ou também fazer de outro sabor. Ou só colocar umas raspinhas de limão
em cima do cheesecake quando você for servir. Vamos derreter nossa goiabada? E agora, a nossa cobertura de goiaba já esfriou um pouquinho e ela ficou bem lisinha. Mas se sobrar alguns pedacinhos, não tem problema, porque quando o cheesecake esfriar, vai ficar uma coisa única. E para cobrir o cheesecake, é só derramar essa cobertura de goiaba em cima dele. E se cair um pouco aqui embaixo, a gente aproveita para outra coisa. Vamos fazer? E agora a melhor parte, a hora da gente comer tudo isso que a gente fez. Vamos lá? Bora lá? Olha o gigante na boca, Tá né? gostoso, né? Tá muito bom. Gente, a gente vai ficar aqui com essa receita perigosíssima, porque o perigo é a gente acabar com tudo isso aqui de uma vez só. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!